2 anos, retornei à capital do Reino Unido para assumir o posto de correspondente sênior da CNN Brasil. É daqui que atualizo diariamente as principais notícias do mundo. Os funcionários do hospital alertaram o palácio imediatamente. A eleição aqui no Reino Unido é muito diferente do Brasil. Eu estou no bairro de Chelsea e Kensington. Américo Martins, de Westminster, no centro de Londres, para a CNN Brasil. Primeiras semanas de abril. Recebo um convite do Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido para viajar à Ucrânia. Será a minha segunda experiência no país desde o início da guerra contra a Rússia. A Ucrânia vive um momento crucial, castigada por tanta destruição. Conflito e seus motivos particulares de ambos os lados. Mas como tudo isso vai terminar? É a pergunta que todos se fazem. E assim, para falar de futuro que inicio a minha jornada. Começando essa viagem ainda aqui em Londres, preparando as malas para levar para essa viagem, para essa cobertura da guerra na Ucrânia. Tem algumas coisas que eu vou ter que levar obrigatoriamente. Por exemplo, um kit de primeiros socorros, que é um kit super completo e que eu espero nunca ter que usar. Obviamente precisamos ter capacete na cobertura da guerra e uma coisa que talvez seja o mais fundamental, um colete. O colete pode salvar de fato a vida das pessoas no caso de um bombardeio, que é o que tem matado as pessoas, os civis e as pessoas que moram nas cidades na Ucrânia. Vai estar frio, pelo menos na madrugada, então vou levar um gorro e também luvas. Uma coisa que talvez surpreenda as pessoas é você ter que ir para uma zona de guerra ou para um país em guerra com terno, gravata e camisa social. Por que que isso vai ser importante? Porque eu vou fazer algumas entrevistas com autoridades da Ucrânia também. No ano passado, quando eu estive na Ucrânia, aqui para a CNN Brasil, eu consegui entrevistar o Volodymyr Zelensky, o presidente do país. E uma bota da sorte, literalmente botas velhas de guerra, que estão indo por 4º conflito em pouco mais de um ano. Vão me ajudar muito ali, se eu tiver que sair correndo. Estou aqui no aeroporto de Luton, que é uns 55 quilômetros mais ou menos ao norte de Londres, e eu para Moldávia, que é um país que fica ao lado da Ucrânia. Por quê? Porque o espaço aéreo da Ucrânia está completamente fechado desde o início da guerra, então a gente vai ter que entrar por terra. Estou indo para Moldávia e de lá a gente vai passar pela fronteira. Aqui, militares ucranianos tomaram o controle total das fronteiras. Cada um que entra ou sai do país é revistado minuciosamente. Eles temem que agentes russos possam se infiltrar e sabotar o seu esforço de guerra. Nossos passaportes são conferidos. Procedimentos legais feitos. Então, finalmente somos liberados.
Fiquei parado 2 horas na fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia para checagem dos passaportes, e os militares ucranianos também checam literalmente todas as malas, todos os veículos de quem entra no território. E agora, 2 horas depois, já estamos andando e vendo aqui o território ucraniano. A beleza dos campos na área de fronteira logo dão lugar aos sinais de destruição. É impossível não perceber isso. Todas as regiões da Ucrânia foram atacadas nesta guerra, mas as mais atingidas são o leste e o sul do país. Uma das cidades que mais sofreu é Odessa, terceira maior cidade ucraniana e primeira parada de minha viagem. Conhecida como Pérola do Mar Negro, ela é um ponto estratégico. É em Odessa também que podemos ver em primeira mão o sofrimento das famílias. Quase todos conhecem alguém que foi morto no conflito. Essa ala desse cemitério aqui mostra muito do que é a realidade da guerra. Todas essas pessoas enterradas aqui são soldados que morreram na frente de batalha enfrentando os russos. Até agora, não se sabe exatamente o número de mortos do lado ucraniano e nem do lado russo. A maior parte das estimativas mostra que os russos morreram em muito maior número do que os ucranianos. As covas abertas à espera dos mortos dão uma ideia da ferocidade da guerra. De mortos e feridos é segredo de Estado. Mas serviços de inteligência ocidentais calculam que nos piores cenários até 1.000 soldados podem morrer ou ficar feridos em um único dia. Isso de ambos os lados. Esta mãe vem ao cemitério todos os finais de semana. Ela descreve como o filho, de 23 anos, morreu. Ela conta que ele foi atingido por estilhaços nas costas e na cabeça e ficou em coma, mas nunca se recuperou. Para ela, nada justifica os esforços e as vidas perdidas. A matança, no entanto, vai muito além da linha de frente. Milhares de civis já foram mortos desde o início do conflito. Praticamente todas as cidades ucranianas estão vulneráveis aos incessantes bombardeios russos. Eu testemunhei alguns desses ataques. Os russos lançaram 3 mísseis contra esse prédio aqui na cidade de Chernihiv, que fica ao norte de Kiev. Esse foi o ataque mais letal contra uma cidade ucraniana nas últimas semanas, nos últimos meses. Pelo menos 17 pessoas morreram neste ataque, outras 60 ficaram feridas, inclusive 3 crianças. Esse ataque dá uma exata noção para a gente da situação que a Ucrânia enfrenta neste momento. Eles estão simplesmente sem munição suficiente para suas baterias antiaéreas. A Rússia segue dizimando vilas e cidades. Em Borodianka, perto de Kiev, as cicatrizes da guerra ainda são muito visíveis. E na região de Kherson, parcialmente ainda ocupada pelas forças russas, o vilarejo de Posad Pokrovsky ficou quase completamente destruído. É
Esta é uma vila que fica a apenas 20 quilômetros de onde estão estacionadas as tropas russas. Eles estão ocupando a parte de Kherson a 20 quilômetros naquela direção. Na verdade, os russos chegaram a invadir e tomar essa pequena cidade. É um pequeno vilarejo que no início da guerra tinha um pouco mais de 2.000 habitantes. Muitos prédios foram completamente destruídos, como esse daqui. Este era, na verdade, um jardim de infância. Então, muitos habitantes aqui, a população civil, veio tentar se proteger, mas muitos deles foram atingidos nesse prédio que acabou sendo completamente destruído. Praticamente todas as casas desse vilarejo também foram atingidas com a invasão dos russos. Apesar de tanta destruição e sofrimento, o povo de Posad Prokhovsky diz não temer que os russos voltem a tomar a sua vila. O vice-governador da região de Kherson diz que a Rússia é um estado terrorista e que os militares russos chegaram e começaram a matar os moradores. Segundo ele, agora as pessoas voltaram e começaram a reconstruir suas casas. Ele diz que acredita na vitória e que a Ucrânia será capaz de expulsar o inimigo dessas terras. O presidente Putin afirma que a invasão da Ucrânia era necessária para proteger russos étnicos que corriam o risco de genocídio no país vizinho. Ele também afirma que a pretensão da Ucrânia de entrar para a OTAN é um risco à segurança nacional da Rússia. No mês passado, uma ofensiva surpresa da Rússia no nordeste da Ucrânia ampliou ainda mais a linha de frente no conflito. Batalhões russos atravessaram a fronteira em direção a Kharkiv, a segunda maior cidade do país, forçando o exército ucraniano a deslocar várias tropas de outras áreas para defender suas posições e tentar conter o avanço inimigo. Com isso, vários pontos no leste e no sul ficaram mais vulneráveis e podem ser os próximos alvos de pesados ataques das forças do Kremlin. O mundo cochilou, segundo disse o secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps. Ele se referia à ajuda que a Ucrânia vem pedindo há meses e que, por diversos motivos, tarda em chegar. E quem vive o pesadelo são as brigadas ucranianas na linha de frente, que aguardam desesperadamente por mais munições dos aliados e algum tipo de defesa aérea, coisa quase inexistente no momento. Nós acabamos de entrar nas trincheiras que nos levam para a linha de frente aqui contra os russos. Por vários dias eu estive com os soldados ucranianos nas trincheiras da linha de frente, em uma de minhas viagens ao país, no local onde estão acontecendo algumas das piores batalhas da guerra neste momento. Estou aqui nas trincheiras, na linha de frente, na periferia de uma cidade chamada Kupiansk. As tropas russas estão a 2 quilômetros deste lado esquerdo.
Ao fundo, a gente consegue ouvir barulho de artilharia, os dois lados trocando fogo o tempo inteiro. Eles cavam essas trincheiras, estão cavando neste momento, tem paz aqui atrás de mim, porque eles vão ampliando essas trincheiras e mudando de acordo com esse ritmo da batalha. E eles têm aqui dentro dessas trincheiras alguns lugares que são cobertos, aonde eles podem descansar e eventualmente entrar caso os russos usem algum tipo de munição. Segundo os ucranianos, os russos têm usado inclusive bombas de fragmentação aqui nessa região. O comandante da unidade, que se identificou como Tsap, tem 38 anos e 2 filhos, que ele não vê praticamente desde o início da guerra. Tsap me contou como é lidar com o medo na frente de batalha. Para ele, medo é algo normal, mas o custo de perder a guerra é muito alto para o seu povo. Ele diz que tem medo de perder seus soldados, porque ele é o comandante. E também que tem mais medo de ficar gravemente ferido do que de morrer. Com a nova ofensiva russa, a região de Kupiansk voltou a ser palco de terríveis batalhas. E a Ucrânia sequer tem soldados suficientes para se defender. Tanto que uma polêmica lei acabou de entrar em vigor, reduzindo a idade de alistamento obrigatório de 27 para 25 anos e dando mais poderes para o governo enviar recrutas para o campo de batalha. Até prisioneiros estão sendo colocados na linha de frente. Tática que, aliás, é utilizada pelos russos desde o início da guerra. Mas a resistência ucraniana também conta com o apoio de soldados estrangeiros, que são pagos para lutar pelo país. Estima-se que alguns deles recebam cerca de $3.000 por mês, mas esse valor pode variar muito. Entre eles, encontrei inclusive brasileiros. Baba Yaga tem 35 anos e faz parte das unidades especiais do exército ucraniano. Seu nome de guerra é inspirado numa figura folclórica eslava, semelhante a uma bruxa ou ao bicho-papão. Vai na frente do lobo lá e atira na janela. Não. Vai pra qual janela? Naquela janela? É, na janela de cima lá, tem um buraco. Atira lá. Onde é que tá o lobo? Aqui na frente. Toreto! Sai de trás! Mas nem a inspiração em um ser mágico impediu que ele fosse ferido e perdesse o pé em uma missão. De 5 da manhã até meio-dia, a gente estava lá combatendo o inimigo. Meio-dia, a gente conseguiu tomar a posição, coisa que nem os Navy SEALs de outros países aí conseguiram. E os brasileiros lá executaram com êxito. Nesse retorno, a gente concluiu a missão 100%. Uma mina detectou o meu peso, saiu do chão, se explodiu e me jogou uns 2 metros. Eu já caí gritando morfina. Aplicaram essa morfina em mim, quando eu olhei já estava o osso da minha perna para um lado, a bota para outra. Mas enfim, era a missão, é guerra, eu estou aqui para isso. O importante é que estou vivo, conseguimos executar a missão e defendemos o território. Você pretende continuar lutando aqui? Sim, sempre pela liberdade desse povo. A gente está aqui para isso e vai ficar até o fim. William, de 33 anos, se apresentou como voluntário para o exército ucraniano sem ter nenhuma experiência militar.
Ele era bombeiro no sul do Brasil e diz que essa atividade o ajuda nos campos de batalha. A gente acaba não se abalando mais tanto por isso, a gente acaba ficando frio. Como no bombeiro, a gente tem que criar a gente cria uma capa de gelo, vamos dizer assim, para não deixar influenciar na hora do combate ou na hora que for se ver necessário, né? William opera uma metralhadora que é capaz de perfurar os blindados inimigos. Nós conversamos sobre a realidade da guerra. Você já matou inimigos? Já. Qual a sensação? Qual o pensamento? Depois do primeiro, você já não pensa mais tanto porque vem na sua cabeça, é minha vida ou a vida dele. É óbvio que eu vou optar pela minha. Então, sem pensar duas vezes, eu vou puxar o gatilho e vou derrubar o inimigo, se ele aparecer na minha frente. A guerra na Ucrânia entrou em uma fase crucial e decisiva. As batalhas em curso, neste momento, vão definir o futuro do conflito. E quem está na ofensiva é a Rússia. As forças do Kremlin venceram vários combates sangrentos nos últimos meses e, aos poucos, foram tomando mais e mais territórios. Já os ucranianos enfrentam uma grande lista de problemas e preocupações. Aqui em Kiev, a gente sente muito claramente a tensão dos líderes ucranianos com relação à guerra. Eles temem, por exemplo, que a Aliança Ocidental, que se formou logo no início da guerra para ajudar a resistência ucraniana, rache. Eles também sabem muito claramente que, neste momento, a iniciativa está com os invasores, está com os russos. Eles estão conseguindo fazer avanços limitados e pequenos, mas avanços praticamente constantes na linha de frente. Algo que a Ucrânia tentou na sua grande ofensiva do ano passado, sem sucesso. Os russos também estão destruindo muito a infraestrutura da Ucrânia. Estão tentando forçar ali uma negociação que, para a Ucrânia, significaria uma derrota. Os russos se aproveitaram da demora do Congresso americano em aprovar uma ajuda militar de 61 bilhões de dólares para os ucranianos. Nesse processo, os russos intensificaram os bombardeios contra pontos vitais da infraestrutura ucraniana. Entre os alvos preferidos está o sistema de energia do país. Várias usinas de geração e estações de transmissão de energia elétrica foram completamente destruídas. Quase todos os dias, uma parte da Ucrânia fica sem luz. Os ataques são estratégicos. Quem diz isso é o CEO da Ukrenergo, a companhia estatal de energia do país. Without electricity, you don't have. Actually, you are cut from the civilization. No water supply, no heat, no transportation, no internet, no mobile connection. Industrial plants cannot work. So nothing works, literally nothing, even street lights. And what Russians tried to do, they tried to shut us down, shut the country down. A situação expôs as linhas de defesa da Ucrânia e tem levado o país à exaustão.
Eu tive a oportunidade de discutir vários desses problemas com o principal líder do país. Eu estou de saída para o Palácio Presidencial, aonde eu vou entrevistar o presidente Volodymyr Zelensky. Essa vai ser a minha segunda oportunidade de entrevistar aquele que virou a cara da resistência ucraniana contra a invasão russa. Mas a situação é muito diferente nesse momento do que era quando eu conversei com ele em agosto do ano passado. Os ucranianos estão cansados da guerra. A própria popularidade do presidente Zelensky hoje é muito mais baixa do que era quando eu conversei com ele pela última vez. Além disso, os russos estão com a iniciativa da guerra neste momento. Eles estão bombardeando impiedosamente as cidades ucranianas. Muitas mortes estão acontecendo porque os ucranianos estão simplesmente sem munição nas suas baterias antiaéreas. Pior do que tudo isso, a Aliança Ocidental, que fechou questão e apoiou a Ucrânia desde o início dessa guerra, começa a mostrar rachaduras. Isso se mostra especialmente pela demora dos aliados em liberar mais recursos e mais armas para os ucranianos. Eu vou conversar sobre tudo isso com o presidente daqui a pouco no Palácio Presidencial aqui em Kiev. O presidente me recebeu na sala de controle do palácio, de onde ele e seus generais monitoram a guerra em tempo real. Os jornalistas são obrigados a deixar todos os equipamentos, exceto a câmara de gravação, com militares em outra parte do palácio. Em primeiro lugar, disse o presidente, a fé do povo ucraniano na própria Ucrânia não desapareceu, mas o cansaço, ele admite, está presente. O que faz a diferença é a atitude em relação a isso. Nós nos cansamos, mas na manhã seguinte nos levantamos e continuamos defendendo o nosso país, porque precisamos viver e defender as nossas crianças, diz Zelensky. Trata-se da defesa de nossos valores, ele afirma. É duro e estamos longe de uma euforia otimista, mas ninguém desanima. Zelensky admite as dificuldades, mas se nega a desistir e insiste na luta. Mas quais seriam as implicações de uma possível vitória da Rússia nessa guerra? Não apenas para a Ucrânia ou para a Europa, mas para todo o mundo. Para Ronaldo Carmona, que é professor de geopolítica da Escola Superior de Guerra, está claro que este conflito vai muito além das batalhas entre Rússia e Ucrânia. Cada vez mais eu vou achando, Américo, que essa guerra ela vai tomando característica, na verdade, de um grande confronto em torno da redefinição da ordem internacional, né? O próprio presidente Zelensky também já fez este exercício e analisou o que a derrota da Ucrânia significaria para o mundo. O presidente ucraniano acredita que, para Putin, a vitória representaria a restauração da União Soviética, às custas de dizimar outras nações e países independentes. Mar Negro, um dos palcos de uma das operações mais importantes da guerra na Ucrânia. Um cenário que revela, em parte, como serão as guerras do futuro.
imagens mostram o ataque dos ucranianos contra um navio da Marinha Russa. No início do conflito, os russos dominavam completamente as águas do Mar Negro. Chegaram a impor um bloqueio total dos portos ucranianos. Mas agora, mais de 2 anos depois do início do conflito, a situação se inverteu. O Mar Negro é o local onde os militares ucranianos têm conseguido as suas maiores vitórias nos últimos meses. Isso é surpreendente, porque a Ucrânia tem uma marinha sem nenhum navio de guerra. Para combater e afastar os russos, eles têm usado 2 armas: muita tecnologia e muita inteligência e planejamento nas suas ações. O resultado: já afundaram ou tiraram de combate mais de 20 embarcações russas, o que representa 1/3 de todo o poderio naval do Kremlin no Mar Negro. Entre os alvos, o cruzador Moskva, orgulho da Marinha Russa, o maior e mais importante navio na região. O porta-voz da Marinha Ucraniana, o capitão Dmytro Pletenchuk, explica como seu país usa novas tecnologias para enfrentar um inimigo muito mais forte. Para ele, essa é uma guerra de tecnologia e pensamento militar. O capitão afirma que essas novas soluções mudaram o curso dos acontecimentos no Mar Negro, onde é possível ver a frota russa sendo obrigada a se esconder na parte oriental do Mar Negro, porque os drones ucranianos fizeram o que os russos não esperavam. Mas a maior novidade nesta guerra tem sido o uso da inteligência artificial. É ela que pode decidir qual é o próximo ataque. Tanto drones marítimos como aéreos são operados hoje por essa tecnologia. Essa é a guerra da tecnologia, disse Volodymyr Zelensky. E por isso a Ucrânia reativou sua produção de munição, drones e mísseis. Na verdade, a Ucrânia ela se tornou um certo laboratório de teste de novos armamentos, né, de novas armas de guerra. Do ponto de vista russo, por exemplo, nós vimos uma grande novidade, que é algo realmente disruptivo aí, do ponto de vista da evolução da guerra, que é o uso de artefatos hipersônicos, né? Os artefatos hipersônicos, eles conseguem anular a capacidade de defesa antimíssil de um outro país. Hello, how are you? And Yoga Olena and champions. Hello, ladies and gentlemen, this is Yoga Olena from Ukraine. Antes da guerra, Olena era a guia de turismo em Kiev, a capital da Ucrânia. Em seu canal no YouTube, ela apresentava as atrações da cidade. Em 24 de fevereiro de 2022, quando começou a guerra na Ucrânia, Taras tinha apenas 5 anos. O segundo dos 3 filhos de Olena Guinness faz graça diante da câmera. Dias após este registro, seu trabalho ganharia um outro tom. Olena transformaria seus espectadores em testemunhas oculares de um país em guerra. Mas afinal, como é a vida em um país em guerra? A
vida de uma modelo gravando um vídeo promocional para as redes sociais seria corriqueira em qualquer grande cidade europeia. Mas em Odessa, terceira maior cidade ucraniana, a situação causa estranheza em tempos de plena guerra. A verdade, porém, é a de que, após 27 meses de conflito, alguns aspectos do dia a dia retomam sua aparente normalidade. É o que podemos ver em um de seus principais pontos turísticos. A Ópera da cidade, que existe desde 1810. A ópera só parou de funcionar aqui em Odessa no início da guerra. Logo depois, 3 meses depois, eles voltaram a fazer as apresentações todas as semanas e não pararam mais. Isso porque os próprios diretores e os artistas dizem que a arte é importante até como uma forma de resistência e que a vida precisa continuar. No meio da apresentação do balé, um lembrete que estamos em guerra. Acabou de soar as sirenes aqui ao redor da ópera, pedindo para todos irem para o abrigo. Então, o show foi interrompido e todos estão se deslocando para o abrigo que fica no subsolo aqui do teatro. Todos os funcionários do teatro também são treinados para esses casos das emergências. A gente ouve as sirenes atrás e eles indicam para a gente descer as escadas em direção ao subsolo em busca do abrigo, do shelter. E este daqui é o abrigo. Como vocês veem, as pessoas todas desceram da plateia e elas têm que ficar aqui, vão esperar. Às vezes, essas emergências demoram mais de 1 hora. Então, existe aqui água para todo mundo, também as cadeiras, e as pessoas tentam não entrar em pânico, porque, no final das contas, esses alarmes estão acontecendo com muita frequência e a única coisa que se pode fazer mesmo é ficar no abrigo e esperar o alarme passar. O abrigo consegue acolher até 2.000 pessoas. Quando as interrupções são muito demoradas, o público pode utilizar o ingresso para voltar em outro dia. Se durar menos de 1 hora, a apresentação é retomada. Dona do maior porto da Ucrânia e por isso estratégica, Odessa também é polo cultural do país. Um dos símbolos locais é a escadaria, palco de uma das passagens mais famosas do cinema. Do clássico O Encoraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein. Ironicamente, a cena que a eternizou foi gravada nos tempos em que a Ucrânia e a Rússia estavam ligadas como parte da União Soviética. Esse não é o único ícone cultural no meio desse campo de batalha. O chefe Evgen Klopotenko, de Kiev, lutou para que um prato fosse reconhecido como um símbolo da identidade ucraniana. Borscht é uma espécie de sopa de beterraba, cuja origem é reivindicada por ambos os lados. Food is like part of who you are. What you eat, and for the hundreds of years, Russia was telling that borscht is their dish, and it's a dish of the USSR, and blah 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 blah. But then I understood that it's a false, and I have to change. I have to fight it back because I'm the person of the food. O chefe foi até a Unesco pedir para que o prato fosse reconhecido como patrimônio imaterial da Ucrânia. O título foi concedido em 2022, já com a guerra em curso. Klopotenko, que conseguiu garantir ao menos essa vitória, explica que o borscht é mais do que um prato, é um modo de vida. In Ukraine, borscht, there is a surnames which is called borscht, like Yevgen, my name, and borscht. Also we have proverbs, like if you want to say don't over salt,
Normally in Ukraine we don't say don't over salt, we say don't over borscht. So borscht, it's a lifestyle. A comida, de fato, ganha uma importância maior em tempos de guerra. Na região de Kherson, no sul do país, encontramos um senhor de 70 anos que construiu o seu próprio abrigo particular. Em um espaço minúsculo, a cama disputa espaço com a reserva de alimentos. Mesmo diante da violência e da escassez, Vasil nos oferece uma porção de uma conserva de carne de porco que ele mesmo fez. É em momentos assim que a aparente normalidade nos joga de volta à realidade da guerra. É 5h20 da madrugada agora. Kiev está sob um alarme de potencial ataque antiaéreo. Esse abrigo aqui, nesse hotel, está completamente tomado. E tem muita gente que, independente do alarme ou não, vem dormir aqui nesse abrigo para justamente evitar ter problemas à noite com a possibilidade de bombas. Então fica sempre lotado. O hotel colocou várias camas aqui. Olena Guinness também dormiu por muitas noites em abrigos como este, com os seus 3 filhos, sempre registrando tudo em suas câmeras. Às vezes, o marido também aparecia em cena, quando ele não precisava deixar a família para lutar no fronte. Mamãe, eu hoje tô toda. А куди тато пішов? Тато пішов нас захищати. На війну. Depois de mais de 1 ano e meio vivendo na incerteza, Katia, sua primogênita, passou a dar sinais claros de estresse. She was losing her speech. She was self-harming. She was just pulling her eyelashes and eyebrows and hair, and she was biting herself, and she was biting me. She was like, not able to study anymore, like doing nothing at all. She couldn't go to take a shower by herself anymore. She couldn't do anything at all. E então veio o diagnóstico de síndrome de Asperger, que faz parte do espectro autista. E Olena, que até ali não queria deixar o seu país, foi obrigada a rever a sua decisão. So we decided that we have to do something about it, and at this time I received an email from an American woman who invited us to come. Just in a week, we left. O drama de Olena teve grande repercussão nos Estados Unidos, depois que a CNN contou a história no documentário Diário de uma Mãe na Guerra. It's very different to be outside of Ukraine and feel worried than to be in Ukraine and feel threatened. Sending me a short message, she sends me, what are your plans for the future? I have no plans for the future. Officially, I have no plans. Ter viajado por milhares de quilômetros em várias cidades, ter ido à linha de frente e muito próximo da fronteira com a Rússia, também ter entrevistado o presidente Zelensky 2 vezes e falado com centenas de pessoas nesse país, ter visto muita destruição, mas muita esperança, eu vejo também que este é um momento crucial na história dessa guerra. Nos próximos meses vai ficar ainda mais destruição e a capitulação do país. Essa viagem para a Ucrânia não termina aqui. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela,
você pode embarcar comigo no podcast Fronteiras da Reportagem, conhecer mais histórias e saber principalmente como foi cobrir a guerra.